Salve, salve, moçada, amigos e família espalhados pelo Brasil e mundo afora. Barão aqui falando e está começando mais um episódio do O Criador de Fantasia. Agora também disponível no Spotify. Hoje estamos aqui com ela, a nossa primeira entrevistada, artista, atriz e cantora Grazi Piazon. É Grazi Piazon? É com S, mas tem som de Z. Coisas de mamãe, né? Mamãe, português também. É Graziella, mas escrito com S. Uhum. E aí depois ela disse que queria que fosse Graciela, então eu falei, mãe. Mas então é Graziella. Mas todo mundo fala Graziella Graziella e ficou Piazon. Graziella. Então, E que está lançando o seu EP inédito, Vestida de Vento. A gente foi no show dela de lançamento desse EP, ó. Bonito, muito bacana e muito lindo sonoramente. E claro, né, a gente não pode esquecer dele, criador e autor do projeto O Criador de Fantasias e também do livro O Criador de Fantasias, Luiz com Z, né, meu nobre? A gente está agora no Facebook, no Instagram, todo mundo já conhece, no YouTube também e no Spotify. cantora, atriz, modelo, jornalista. Eu trabalho muito assim como se fosse um jornalista, né? Querendo falar de arte, de cultura, entendeu? Quer dizer, desde 17 anos eu comecei a fazer coisas, né? E aí um dia pintou esse livro, já em Curitiba, porque O Criador de Fantasias é uma história, né? Eu saindo, a capa do nosso livro é o Carlos Drummond de Andrade, que a gente desenhou ele ali, mas era a fotografia do Carlos Drummond. E eu passava todo dia ali para vir para Curitiba. Daquela estátua. Eu vi uma foto da estátua, né? Entendeu? Uhum. E a gente está contando essa história. E como eu trabalho com música, né, com teatro, eu comecei na Câmara de Arte do Rio de Janeiro, entendeu? A gente lançou uma revista, a primeira capa da revista foi a Fernanda Montenegro, entrevistamos Paulinho da Viola, entendeu? MPB4, Gal Costa no Canecão, aí começamos a promover. Só que naquela época não tinha celular, não tinha internet, a gente fazia filipeta. Aí nós montamos uma equipe grande de jovens, a gente ia para a praia, tal, fizemos Teatro de Ipanema, não sei se você já ouviu falar, no Asdrubal trouxe o trombone com Evandro Mesquita, um monte de gente. De lá saíram um monte, eles estão todos na Globo, né? Evandro Mesquita, a Fernanda Torres, eu não lembro, mas tem um monte de gente Fernanda que saiu Abreu. de lá, Fernanda Abreu. Eu conheço, eu tenho um amigo também da Blitz, o Juba. Legal. Juba. É parceiro do Evandro Mesquita. Tem várias músicas de sucesso aí. Sim. Entendeu? Então a gente vem fazendo, entendeu? Eu fui fazendo promoções. Aí na Câmara de Arte surgiu a possibilidade, eu adorava aquilo ali. Eu trabalhei no Ministério das Comunicações e no SERPRO. No SERPRO eu passava em frente à TV Globo e eu sempre olhava lá, um dia eu vou fazer isso aí, entendeu? E aí surgiu essa oportunidade, eu conto muito essa história, né? Primeira vez eu subi num palco para falar uma poesia, tinha um maluco me aplaudindo, quando eu desci do palco, o maluco me deu um abraço, sabe quem era? Cazuza. Mas ele ainda não era famosão, assim, ele já estava Barão Vermelho. E ali a gente foi, cara, porque no Rio, né, a gente... Tudo próximo, né? Tudo próximo. Só que era final da ditadura, e aí a gente estava se virando para encher os lugares, os bares. A gente foi pioneiro, nós fomos pioneiros, né, no lançamento dos bares, entendeu? Assim, com música, porque nos bares não tinha música. Tinha, no máximo, um cara de fundo lá tocando violão. Aí nós começamos a fazer os palcos, as caixinhas de som, eu comecei a fazer. Depois, quando a coisa cresceu, eu tive um caminhão de som e luz. Eu vi a primeira vez em Curitiba, nunca pensei em morar aqui. Aí eu vim fazer... Por causa do frio também. Um dia eu vi esse frio, eu falei, cara, eu falei isso na época. Porra, jamais moraria numa cidade com esse frio todo. Nós estávamos no Paiol, naquela churrascaria Paiol, em frente ao Paiol ali. Aí eu não aguentei, eu fui embora para o hotel de frio. E aí um dia, o tempo passou, entendeu? Eu conto essa história, conheci a Lua de Curitiba. Voltas deram, o mundo deu voltas. Me convidaram para uma festa na Ilha do Mel. Eu estava fazendo uma festa em Ubatuba lá, eu digo, são shows, né? A gente montava com os amigos, todo mundo músico ali e tal, tocando. E aí eu vim, Curitiba, acabou. O livro foi para isso, né? O Criador de Fantasias, tem letras dentro do livro. Aí lá dentro tem várias letras de música,
Algumas eu ainda não fiz a música, mas nós vamos fazer. Aí essa está pronta. Essa é a história do livro. Porque tem um personagem do livro, o Lobo e a Lua. Entendeu? O Lobo é um carioca e a Lua é uma curitibana. Legal! E aí eu conto a história da Lua, porque virou Lua, entendeu? E no livro tem quando o Lobo dá um beijo na Lua, aí todo mundo olhou para o céu, tinha lá o Lobo e a Lua. E isso nós vamos lançar no clipe, entendeu? Que lindo! Aí tem uma pessoa numa Parece cachoeira. até uma lenda, né? Uma coisa assim, exatamente, uma história de lenda. Né? Então essa história, entendeu? Eu sempre fui assim meio, desde criança, contador de história. Antigamente elas tinham uns livrinhos, fazia faroeste e não sei o quê. Eu ficava criando essas coisas, futebol, né? Fui sempre ligado a futebol. Então, assim, quer dizer, eu sempre digo assim, eu não invento, eu aumento. Justo! Então a gente foi, entendeu, criando as coisas. E quando surgiu esse livro, entendeu? Ele surgiu porque uma vez eu estava com a Elza Soares no aeroporto, e aí passou o Chorão, foi falar com a Elza Soares, ela me apresentou, a gente começou, e eu sempre... O Chorão era uma referência, assim, né? Eu tenho um estilo meio agressivo, assim, no palco, né? No palco, que eu quero dizer, quando eu vou produzir e tal, eu via o Chorão, era um reflexo, aquele jeito dele e tal. Mas ele fora do palco, cara, era parecia doce, entendeu? Como eu também, eu sou doce. Agora mas só, no palco era mais palco, impositivo. Porque no palco, eu acho que ele bota para fora tudo. Tem várias pessoas assim, sim, né? Claro. Que são tímidos. Não, mas ele fora também, ele era assim, mas ele era doce, mas cada um com o seu jeito, né? Aí, um dia, quando eu conheci ele, a gente começou a conversar, se encontrava no aeroporto e tal. Aí um dia, eu mostrando meu trabalho para ele, ele falou, pô, cara, isso aqui dá um livro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? E aí, e nessa época, aí eu fazia um programa, eu levava os artistas para não sei se você já viu, né? Eu levei João Nogueira, Elza Soares, Tunay, parceiro irmão do João Bosco, levei... Olha que legal. Levei, pô, Cláudio Nutti, um monte de gente, entendeu? Que eu levava, né? E Bete Carvalho, no Bem Brasil, na TV Cultura. Eu já ouvi falar, assim, porque, eu não sei, a gente aqui do Sul, não sei se era mesmo canal. Passa aqui, né? Mas porque eu vejo... lá, assim, como é mais próximo, às vezes pode ser que tenha mais acesso. Mas também depende da época que passou. Depois eu comecei a vir para cá também, assim, passando, né? Porque eu não morava aqui. Nessa época eu passava por Curitiba. Eu sentia que aqui era uma outra... Entendeu? Por exemplo, a Marina Lima. As pessoas não conhecem qual era. Pô, ela é historiadora. Poxa, como assim? No Rio. Conhece? Sim. Então eu que... Até acho que vai ter show dela aí, parece. Marcar o show dela. Legal. Porque Marina Lima era dessa época. Não, Marina é famosa. Famosíssima. Pois é, então, aí esse projeto agora nós estamos montando, entendeu? Todas essas histórias aí de shows, de eventos, que nós fizemos, né, com vários artistas. Já lançamos teatro, a gente está tentando fazer, porque assim, desde os anos 80, a gente participa dessas revoluções todas aí, entendeu? Rock in Rio, do Rock in Rio para cá, inclusive eu aprendi no Rock in Rio. Eu não trabalhei no Rock in Rio, mas eu fui lá, entendeu? Eu tinha uns amigos meus que trabalhavam, eu fui lá ver, né? Nessa época eu estava começando a mexer com... Nessa época eu estava no teatro, casa noturna, ainda pequena, né? Os bares, e aí dali surgiu, entendeu? Essa ideia, e aí comecei a fazer as caixas, som. Muita gente trabalhamos aí nessa fase aí. Hoje estão por aí viajando, que bacana, né? Os artistas. Legal. Pioneirismo mesmo. Então, né? E ali nós viemos porque na época da ditadura foram 2 décadas de esvaziamento cultural, né? No Brasil todo, principalmente o Rio. O Rio, que era o centro cultural, né, do Brasil, os teatros estavam vazios e tal. Aí nós lançamos na Câmara de Arte, vamos ao teatro. Eu fui Aí fizemos essa revista, aí foram uns 10 anos de... Depois eu saí para fazer minhas produções próprias, né? E aí comecei, entendeu? Já fiz de tudo aí, pelo Brasil todo. Então já rodei esse Brasil de quinta a domingo, assim, foram 20 anos viajando, fazendo shows. Opa! Uma variedade de artistas. Que experiência, hein? Mas o importante agora... Agora eu já morei no Rio de Janeiro também. É mesmo? Mas assim, morei 2 meses, 3 meses. Muito calor. Porque a minha mãe é meio nômade, assim. A gente morou no Rio de Janeiro.
Pelo menos uns 2, 3 Pô, que meses. legal. Até Então estudei, inclusive, fui no Ah, é? colégio lá. Então você tem uma ideia. Que lugar do Rio? Tem. Guadalupe. Então você tem uma ideia do que é o Rio. Tenho. Chegou aí nas praias, Copacabana, Ipanema? fui. Né? Então... Daí depois eu também fui visitar, fui em outros lugares, tipo no carnaval. Já fui, vi o bate-bola. Pô, que legal. Você já viu o bate-bola? Não. A gente não conhece bate-bola aqui, tá? Assim, eu tava lá naquele bloco mais antigo da Beth Carvalho ou da Alcione, não lembro o nome. De repente veio um fantasiado e jogou um negócio do meu lado, assim, né? E eu levei um susto, falei, ué, o que é isso? Por quê, né? Aí ele falou assim, não, é bate-bola, são os bate-bola. Ó, ele também vai ficar impressionado, porque a gente não sabe o que é. Joga magia, não é? Eles têm uma bola presa num cordão, assim, num negócio. Daí a brincadeira é, você tá distraído, ele joga aquela bola do teu lado e puxa de volta. Daí a bola bate no chão, te assusta, ele puxa de volta e ele fica rindo. Aí ele fica rindo, assim. Do susto repentino. Do susto. E eu acho eles meio estranhos, assim, meio do mal. Sabe? Tipo um palhaço do mal ali. A minha percepção. Mas isso aí ficou meio agressivo mesmo. Ficou. Tanto que agora até diminuiu. Ficou, assim. Tanto que na época eu tive uma percepção super assim. Eu falei, gente, mas isso aí pode dar problema, pode dar não sei o quê. Daí um dia abriu o Criança jornal. chorava quando via eles. Então, eles eram do mal. Aí, tanto que um dia abriu o jornal, tava assim, gangue de bate-bola, não sei o que lá, assaltou não sei quem, matou. Eu falei, eu tava certa, olha ali. Mas isso não é em todo lugar, não. Foi só Depende, por exemplo, aqui pontual, né? Porque tem lugares agora até proibido. Eles foram proibidos porque exatamente as pessoas vão se mascarado e tal, aí eles aproveitavam, entendeu? Para fazer. Mas isso foi uma época já. Hoje em dia você vai no Rio, nas praias, assim, época de carnaval, em todos os lugares tem blocos. Entendeu? Sim, Banda de Ipanema, é uma das mais famosas lá. Aqui eu fui lá, foi em 2013. Depois que você foi pro Rio, você... Eu voltei para São Paulo. Voltou pra São Paulo? Porque eu morava em São Paulo, né? Você morou muito tempo em São Paulo? Eu morei 5 anos em São Paulo. Olha só. São Paulo a gente sabe que é o eixo, né, o polo cultural. Eu tenho uma coisa que é assim... A minha avó vendia roupa, ela comprava em São Paulo e vendia no Rio Grande do Sul. Então ela tinha loja, depois ela vendia também avulso, assim, ela tinha umas clientes e tudo. E daí as minhas tias, a minha mãe também, foram para São Paulo uma época para tentar a vida, aquela coisa, né? Não é só nordestino que vai para São Paulo, sulista também vai para São Paulo. Todo o Brasil vai para São Paulo, né? E daí a minha mãe foi lá. Então, eu nasci em São Paulo. Tcharam! Olha, que novidade. Não, porque assim, ó... Essa é novidade para todo mundo, né? Porque assim, mas eu só nasci, aquela coisa, eu nasci, porque a minha mãe estava grávida, daí então ela engravidou em São Paulo, conheceu meu pai em São Paulo, engravidou em São Paulo, daí ela foi comigo pro Rio Grande do Sul na barriga, aí eu voltei para São Paulo na barriga, antes de nascer eu já viajava, e daí depois eu nasci em São Paulo, ela foi comigo, recém-nascida, bem dizer, pro Rio Grande do Sul, voltou comigo para São Paulo, porque ela queria insistir que ela queria morar em São Paulo. Daí a minha avó foi lá buscar ela, falou, pare, guria. E daí ela ficou lá no Rio Grande mesmo. O guria. Pra quem não sabe, guri é menino, menina. É uma gíria do sul aqui, que nem piá, mas piá também usa. Acho que piá devia ser uma gíria brasileira total. A gente usa. Guri se usa mais de Porto Alegre mesmo, né? Guri é nos 3 estados do sul aqui. Rio Grande do Sul. Mas piá também a gente usa bastante lá no Rio Grande. É porque piá é pra piá, guri, homem, menino. E guria é guria, menina. Então, assim, é difícil falar guri, por exemplo. Guri é uma coisa mais poética, tanto que tem aquela música, né, do guri. Mas lá no sul também, guri é uma coisa mais... Você tá falando, olha o meu guri, olha aí. Aquela música do meu guri. Mas lá no sul, o guri também é uma coisa mais poética. Ou se não, mais fofa, né? Os guri. Os guri que estão como tava os guri. Também, os guri. Não, eles levam até que levam a sério, assim, né?
os guris, não sei o que, foi os guris. Porto Alegre, os guris. Lá temos plural. Os guris. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temos muito plural de tudo que você quiser, a gente fala tudo no plural. Então, os guris. Agora, piá é uma coisa mais pra agora aqui. Assim, piá. Lá no Rio, pivete. Tipo pivete. Pra nós, piá lá é como se fosse pivete. É que é diferente em Paraná. Eu que venho do Rio Grande do Sul, sou próximo de Santa Catarina. Sim. E vivo no Paraná, e depois ainda morei em São Paulo. Então, assim, eu falo que eu sou do Sul mesmo, porque eu pego tudo do Sul ali, então eu consigo diferenciar as... Você é sulista. Sou sulista mesmo, eu consigo diferenciar de cada lugar. E piá é uma coisa assim, mas... O que foi? Eu me lembro que a gente brigava, né, quando era criança, era assim, tipo, o que foi piá? Que eu falava, o que foi, piá? São Paulo, tu veio pra Curitiba. Não, então, sim, voltei pra Curitiba, porque na verdade, assim, eu nasci em São Paulo, mas eu me criei... Você conhece bem São Paulo? Conheço. Legal. Mais que os meus irmãos que viveram a vida inteira lá. Você veio em 98? Pra Curitiba, eu vim em 98. Foi assim, eu nasci em São Paulo, cresci no Rio Grande do Sul, minha vida inteira no Rio Grande do Sul, morei em Campinas do Sul, Passo Fundo e Erechim. Aí lá próximo de Erechim tinha cidadezinhas também que a gente circulava e tudo. Mas aí eu vim para Curitiba, fiquei aqui, cheguei em 98 e em 2011 eu fui para São Paulo. Então fiquei bastante tempo aqui, fui em 2011. Antes de vir para Curitiba é que você participou de corais, né? Lá. Uhum. Eu participei de um único coral, né? Que era o Coral Municipal Juvenil de Erechim. Esse coro, ele foi campeão pelo voto popular do Festival de Coros do Rio Grande do Sul, FECORS, 5 anos consecutivos. A gente foi pentacampeão! Uhum. Mas você, para a tua carreira, não era melhor se você tivesse ficado em São Paulo? Você nunca pensou nisso, aliás, sei lá? Então, falam isso, seria melhor ter ficado em São Paulo, daí seria melhor também ter ficado no Rio, porque minha mãe, quando a gente morava lá no Rio Grande do Sul, ela foi morar no Rio também, daí ficamos um pouquinho no Rio. Mas nos dois lugares a criança não quis ficar. É de coração. Não quis. Você tinha quantos anos nessa época? Bom, quando eu nasci, eu não sabia de nada, minha mãe voltou para o Rio Grande, mas aí quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe resolveu querer morar em São Paulo de novo. E foi aí que eu conheci São Paulo. Então, eu conheci a minha terra natal com 7 anos de idade. E a minha mãe sempre falava que São Paulo tinha prédios altos e tudo mais, e eu ficava imaginando, né, só vendo nas apostilas, assim... E eu lembro que a gente estudava no colégio, assim, poluição do rio Tietê. Daí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci São Paulo, eu fiquei impressionada, impactada como criança, né? E o que eu me lembro de quando eu tinha 7 anos, que eu fiquei lá, a gente ficou no centro, eram os semáforos. Os semáforos. Eu me lembro do verde... Principalmente do verde, assim, eu acho que eu olhava muito para aquele semáforo verde. Porque na minha cidade não tinha. Lá no Rio Grande a gente chama de sinaleira. E daí não tinha sinaleira, então eu lembro do verde, assim. E aí a minha mãe, ela foi para lá, ela tinha uma amiga que morava lá, e depois ela foi se empregar numa casa de família. E eu iria morar com ela. Só que eu não aceitei, porque a minha mãe ia cuidar de meninos. Mas não teve jeito, a criança não aceitou. A criança não aceitou. E imagina, a minha mãe cuidando de outras crianças e ainda meninos. Eu não gostava muito de meninos. Eu não gostava de meninos porque, normal, né? Criança sempre, né? O oposto a mim. Então... Eu não quis. Daí eu me lembro que quando a gente estava voltando, que a minha mãe decidiu voltar, tem uma coisa que eu sou muito grata em relação à minha mãe, é isso. Ela considerava as vontades de uma criança, que era eu, né?
Porque normalmente os adultos não consideram muito as vontades. Mas a tua mãe abriu mão também de ficar lá? Abriu. Ah, que legal. Porque também ela era meio assim, ela decidia as coisas meio no impulso, mas ela viu que não dava pra ficar, que não tinha como ficar. E aí vocês voltaram para pra Erechim. Erechim. E aí eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele dia porque no dia que a gente tava voltando, são detalhes assim, estavam soltando um balão no bairro. Uau. A casa era no bairro, né? A amiga da minha mãe morava no centro, mas a casa era no bairro. E aí, naquele dia que a gente estava entrando, eu não lembro se era no carro, acho que era no carro para ir para a rodoviária, não sei. A gente ficou ali meio que se enrolando. E daí estavam soltando um balão. Eu vi, assim, na minha frente, com 7 anos de idade, né? Eles fazendo toda aquela preparação para... Tem uma bucha ali para ligar e... e daí eu vi você o viu balão tudo. saindo. E Uma daí, criança deve ser para uma sensacional. criança, Né? para mim, era assim, eu estou indo e o balão também está indo. Nossa. Sabe? Foi uma coisa mágica. Caramba. Foi muito mágico. Mas imaginando assim, pô, sensacional. Mesmo. Foi sensacional. E ali você virou a artista. Porque essa imaginação toda. Então. Na subida do balão, você imaginou tua Exatamente. Sério? Já desde criança. Eu estou imaginando assim, entendeu? Tá. Até chegar no vestido de vento. Chegar no vestido de vento. Porque parece, né? Você nunca pensou nisso? O balão e o vestido de vento. Eu nunca tinha Vestida feito. de vento. Nunca tinha feito exatamente essa... Quando você começou a contar a história, eu fui chegando no teu show. Entendeu? Uhum. Por isso, tá vendo? Eu sou criador de fantasia. Ó, porque eu pego ele essas consegue... coisas. Que aí ou eu escrevo, entendeu? Eu escrevi. Antigamente eu pegava um papel, quando eu via coisas assim, como o Lobo e a Lua, entendeu? Uma visão. Um astronauta, às vezes eu conto a história da astronauta, entendeu? Quando eu desmanchei uma garota, sentei naquele lugar onde está o quadro mundial, a estátua dele, e conversei com ele, doidão, conversei com ele, mas eu conversei com ele como se fosse ele. Depois eu fui me tocar, que era eu vi estátua. uma foto disso. Pois que era uma estátua. Entendeu? Que ali, eu fui criado ali vendo o Réveillon, porque não sei se você já viu falar, o Réveillon, inclusive eu recomendo para você. Do Rio de Janeiro? Uma das maiores festas, porque eu sou um cara de festa. Eu só ouvi no Réveillon, realmente não participei, não. Era fantástico. Cara, Réveillon, do ano, né? o Réveillon, cara. Eu quero ir ali na Copacabana, né? Em Copacabana. Opa. Porque é o mais famoso, tanto que eles fecham, entendeu? O Réveillon fica só, não tem onde? carro, não passa carro. Eu não fui no Réveillon, mas sabe esses shows que tem em Copacabana? Sei, eu fui então. num. Então, nesses locais, Eu fui no Rolling Stones. É mesmo? Fui no Rolling Stones. Uau. Aqui de Curitiba. Peguei um grupo de amigos roqueiros e fui. Tu é uma das poucas. Assim, eu tenho umas conhecidas daqui, já foram vários shows, vão para lá, né? Entendeu? Então, é muito incrível. Então, aquela região toda ali onde tem o Réveillon. Quando é o Réveillon, eles fecham a praia toda. Entendeu? Se tiver um carro fora do lugar, eles tiram de dia isso. Por exemplo, depois de 1 hora, se tiver um carro fora do lugar, eles tiram, entendeu? Aí você pensa até, foi roubado. Eu já tive uma situação, eu estava na praia, entendeu? Uma vez aconteceu isso comigo. Aí, roubaram meu carro. Não, eles já mandaram ir lá, foi rebocado. Aí, entendeu? Para ficar tudo, não passa carro, fica assim, parece o Planeta dos Macacos, já viu o filme? Sabe, é só gente, cara, é incrível. Eu lembro dessa a praia população. A praia toda é fantástico. Eu me lembro quando acabou o show, não tinha como caminhar, porque era muita gente, não tinha como caminhar. Sim. E daí, como as pessoas começaram a se movimentar, aconteceu um negócio que eu lembro, às vezes, até de noite, quando eu vou dormir, eu falo, eu sobrevivi. Sabe quando a multidão começa a se movimentar e você tem que se movimentar porque ela está se movimentando? Então, a gente ia andando assim, ó, de lado, de costa, de frente. Era uma onda de pessoas se movimentando e não tinha... Pra onde ir? Não tinha como você não se movimentar. Porque fazia parte, senão você caía no chão e... Tem momentos que você fica, que até a multidão te carrega, né? Assim, mas era assim. Você, tipo... quando você está na multidão, você tem... Mas lá não tem esse problema multidão. Não, tá? Era Quer na dizer, você chega, você vai escolhendo onde você vai ficar aí. Na praia fica lotada. E daí a gente dormiu na praia, porque era o pessoal meio roots, né?
A gente foi fazer um bate-volta e aí a gente dormiu na areia. E aí todo mundo dormindo, assim, eu sou sempre aquela que acorda, que tá acordada. Daí todo mundo dormindo e eu acordei. Daí eu ficava olhando assim. E aí tinha uma patrola, que como é que fala? Retroescavadeira? Que carrega as coisas. Assim. Uma retroescavadeira fazendo manobras muito próximas, assim, carregando as coisas, acho que o lixo, né, que acumula bastante lixo por conta... E aquela retroescavadeira ali dando, nossa, rasante ali, todo mundo dormindo. Eu falei, gente, como que... Com aquela areia na cara, assim. E eu assim, ó, prestando atenção. Mas De isso, madrugada. mas isso no Rio é Muitas normal, emoções. nessas festas todo mundo fica, Uhum. entendeu? E é assim mesmo, o Rio é assim É mesmo. um grande, né? O Rio É tudo fantástico. de... Por exemplo, aonde você morou para lá é bem distante, né? Da praia de Copacabana. Uhum. Então, aí, por exemplo, na época do Réveillon, todo mundo tem que comprar para poder entrar no Réveillon, entendeu? Até o metrô. Para as pessoas poderem entrar, tem um cartãozinho que você tem que... Quer dizer, hoje está bem organizado, né? Tá. Antigamente já teve... Até os fogos, antigamente, você estava andando, o carro estava caindo na tua cabeça. Hoje, eles botam o navio como segurança, jogar lá. no mar. Não, aí os fogos são soltos lá dos barcos, no navio. Tá bem mais Por organizado. exemplo, Roberto Carlos, Ayrton Senna, quando era vivo, eles paravam as lanchas dele lá, os navios dele lá, ficavam ali do lado, vendo tudo do mar. Que legal. Dentro Eu tenho do um mar. sonho de cantar com o Roberto Carlos. A primeira música que eu cantei, né, sozinha, foi uma música do Roberto Carlos. Qual? A Montanha. Conheço. A Montanha. Eu aprendi da minha Pensei mãe. que era Jesus Cristo. Tô com misto de calor e frio. O Vestido de Vento fala sobre isso. O clipe fala sobre isso, essa troca de temperatura. Estudei lá em Erechim, num colégio marista. A minha pré-escola eu tinha feito num colégio super livre, assim. Esse colégio era super livre, né? O colégio corria e tal. Daí quando eu fui estudar na primeira série no Marista, num colégio marista, não podia... Eu ficava dura, assim, na cadeira. E daí... Não, todo mundo muito quieto, assim, dentro da sala, né? Eu ficava assim, não queria fazer nenhum barulhinho, né? Daí eu não consegui estudar, não deu. Falei pra minha mãe que não ia dar. Daí a minha mãe me colocou num outro colégio estadual, que daí eu consegui me adaptar. Daí na segunda série eu voltei pra esse colégio marista. Daí consegui me adaptar. Engraçado, né? Naquela ocasião ali, foi mudando a vida e tal. Porque eu não mudava só de cidade, eu mudava de casa dentro da cidade também. Só que eu tenho uma casa principal, que era a casa que o meu avô construiu, que foi a casa que salvou minha vida, na verdade. Como assim? Eu considero a casa que salvou minha vida. A casa onde? Em Erechim. Erechim. É. Erechim, eu já vi a tua fortaleza, tua base foi aí. A minha base foi ali. Onde você... sim. Então, daí, eu tava falando da música. Nesse colégio marista tinha uma agenda. Eu achava tão incrível, assim, o colégio tinha agenda, um monte de coisa. E daí tinha essa música da Montanha, do Roberto Carlos. E como a minha mãe, ela era fã do Roberto Carlos, um dia que eu tava em casa com ela lá, ela pegou essa agenda e ela começou a cantar. E ela cantava e fazia gesto, ela cantava assim, empolgada mesmo, assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Né? Ela fazia. E eu fiquei só escutando. Tá. Saí da segunda série, fui pra terceira série. Quando eu tava na quarta série, claro que eu já tive outras vivências musicais em todo esse decorrer, mas quando eu tava na quarta série, num colégio estadual também, perto da minha casa, o La Salle, que é o meu colégio base também, eu tinha uma professora freira, que ela dava aula fora do contexto colégio religioso. O colégio não era de freira, mas ela... Eu acho que La Salle tem quase todo o Brasil. Então, tem vários colégios La Rio Salle. também tem La Salle. Eu não sei se muda alguma coisa, mas é esse nome, La Salle. Daí ela perguntou assim, alguém conhece essa música? Poxa... Aí não tinha como, né? Eu fiz assim, aquela coisa de criança, né? Que quando a gente não pode fazer assim. Alguém conhece? Mas eu não achava que ela ia pedir pra eu cantar. Só era quem conhece, eu conheço, beijo, tchau. Dela, você conhece?
E você sabe cantar ela? Você canta ela? Deu. Nossa, nunca ninguém tinha me intimado assim pra eu cantar uma música. Canta. Porque eu cantava. Eu já cantava. Eu, quando era criança, eu ia atrás da porta pra cantar. Gostava de ir atrás da porta. Todo mundo fala. Pra escutar. Eu ficava cantando ali atrás da porta. Não era só pra escutar, mas era o meu universo, assim. Claro que daí eu, né, ouvia, mas era como se fosse assim, esse mundo aqui eu que escolhi. Daí eu ficava ali atrás da porta, cantando. Aí mudava, né, e tal. Daí eu cantei. Daí ela falou assim, muito bem, então você vai cantar no dia da ação de graça, não sei das quantas. Aí eu fiquei assim. Aí pronto. Foi ali meu Tudo início. começou ali. Tudo começou ali. Pô, que legal. Fora que eu já tinha cantado no colégio com coro, no pré, né? Que eu me lembro até hoje da música. Oh, neste dia vamos saudar as mães queridas de nossas vidas, vosso mengolhar. Eu conheço Que eu isso. cantava mengolhar. Você meigo olhar. Era meigo olhar. Amigo. Tem um meigo também. Né? Mas eu cantava mengolhar. Tudo junto, assim, ó, mengolhar. Que eu fui escrever, depois um dia a letra eu escrevi mengolhar. Que legal, cara. E ali Você conhece essa música? eu conheço, assim, de já ouvir em algum Olha, lugar. que legal. Talvez lá no meu... Daí era, com essa rosa simbolizamos toda... Simbolizamos, né, que eu cantava também. Então, A gente fez uma dobradura de rosa, assim, daí a gente ficava segurando, cantando. Isso no pré, né? então, porque isso aí, como deve ser religioso, deve ter... Esse em colégio outros já... lugares, essa eu já- música. Porque no colégio, eu também estudei em colégio, e tinha essas músicas de mãe, de coisa. Então, isso aí eu já escutei, tá no meu... Quer dizer, você que cantando... o Dia das Mães é muito Exatamente, forte, né? é. De apresentações infantis nos E colégios. isso aí deve reverberar em outros Sim. lugares, não só lá no... Por Sim. exemplo, entendeu? Uhum. Então, porque eu peguei uma parte religiosa, assim, da criação da gente, né? Uhum. Nas escolas, nos grupos. Sim. Por exemplo, a gente cantava hino nacional, Eu adorava. hino da bandeira. Nossa, eu Eu adorava. cresci aprendendo Tudo isso. que tinha a ver com cantar, eu gostava. E eu tocava tarol. Não, Ah, é? essa coisa. Então, Tarol? tarol. Você não sabe? É tarol? Tarol? Tarol. Pega as cartas. Aquilo ali, ó. É que muita gente não sabe. Não, ali tem uma caixa. Mas tem um tarol. Toda Eu não sei bateria o que tem um que é tarol. Tarol é mais é fininho. a parte da bateria. É como se fosse aquilo ali, ó. Ah, tá. E aí, o tarol você eu repito. Aquele que reverba. É o que dá o... Nós estamos botando agora um repeat de tarol antes eu acho da legal. apresentação, entendeu? Eu acho legal. Esse som. É. Acho legal. Eu tinha esse tarol guardado, porque isso já foi no carnaval. Eu participei do bloco da Rama. E aí eu tocava no bloco da Rama também. Quer dizer, não era no bloco da Rama, né? No bloco, quer dizer, Opa. que numa dessas cidades aí eu toquei no tarol. Mas não foi no bloco da Rama. No bloco da Rama tinha esses... Da Rama? Todo mundo se vestia em Cabo Frio de... Eu fiquei com essa... Mas lá eu nunca toquei tarol, mas toquei tarol numa outra... Nesse bloco. grupo, no outro, que legal. no outro bloco de... E carnaval, para nós, era normal a gente Sim, viajar. imagina, lá era... Entendeu? Agora que começou a ter carnaval, né? Que lá era Aqui é bem diferente. Mas lá no Rio Grande a gente tinha carnaval de clube, né? Bastante de clube. Falando em carnaval, teve Para você, o que representou ter milhões de reprodução no Spotify? Você estava contando aí. Para a gente falar um pouco agora do teu show, da tua parte musical. Eu acho que esse foi o lugar mais longe que eu cheguei no sentido... Isso foi quando? No sentido virtual, né? Eu lancei o EP com o Guga Streuter em 2022. É quase isso, né? 22, já faz tempo já, 22, 23, 24, 25, faz 4 anos. Não, logo ali. Logo ali, e daí, assim, até hoje, agora, a gente tá somando. E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu não sei se tem a ver, mas na época da pandemia, ali por aqueles lados, eu comprei um curso de como lançar música e tudo mais, né? Parcelei no máximo de vezes que deu. E daí eu fiz esse curso para aprender. No fim das contas, ele dava ideias, mas ele não mostrava, assim, a parte
da parte prática. Você está fazendo ou já fez esse curso? Eu fiz. E daí eu tava super focada nisso, que eu queria lançar música e tal. Então eu já tinha gravado as músicas, faltava... Foi demorado, porque assim, esses arranjos foram feitos em 2015. Quando eu conheci o Guga, que eu nem sabia que ele era da banda Nouvelle Cuisine, que era Conheço uma também. banda de cool jazz que teve. Eu não sabia. Eu fui vendedora de CDs. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Pois é, eu conheço. Então, eu fui vendedora de CDs bastante tempo, assim, Não sei se você conheceu Itamar Assunção. aqui em Curitiba. Itamar Assunção e tal, tudo nessa gig aí. Mas ele já é mais pra cá, o Itamar é mais pra lá. Daí eu conheci ele, daí ele acabou achando legal a minha ideia de repertório que eu tinha, que eu aprendi porque eu era vendedora de CDs, então eu ficava ouvindo muita música. A gente te tudo. conheceu assim? Como é que a gente te conheceu? Foi engraçado o jeito que a gente se conheceu, porque eu fico, assim, buscando... Quando eu fui morar em São Paulo, dessa vez, eu fui como atriz. Então, eu me formei atriz aqui, e aqui mesmo eu já fiz uma peça de teatro musical, de direção do Maurício Vogue, chamada Cantar e Viver o Brasil. Então, a gente viajava contando a história do Brasil, e com músicas da época da ditadura, contando toda a história. E eu era uma das atrizes que fazia, tipo, a melhor aluna. Então, assim, tinha bastante texto, data, tudo de história. E eu no colégio, curiosamente, não ia muito bem em história. Porque eu trocava tudo, era uma coisa só. Então, eu fiz essa personagem. E depois, logo em seguida, que eu me formei atriz no colégio estadual, eu consegui passar nessa peça e fui para São Paulo fazer. Era uma peça ali na Fiesp, na Avenida Paulista, do Vladimir Capella, o diretor Vladimir Capella. E era sobre tragédia grega, essas coisas assim, mitologia e tudo mais. E aí o diretor musical da peça me aprovou antes de eu fazer a seleção que todo mundo ia fazer. Porque os atores iam fazer oficinas, normalmente é assim que eles selecionam em alguns casos. Às vezes é só o teste, mas às vezes é na oficina. Então eles chamam os atores para oficina, e na oficina eles ficam observando o que cada um pode dar de si. Então é aquele mata-mata, né? É um negócio assim, meio selvagem até. Porque os atores, literalmente, querem mostrar tudo que tem para ser contratado, né? Uma competição, né? É uma competição, só que é diária, né? Todo dia ali, aquela vivência. E como eu já tinha... Ele chegou pra mim e falou assim... O diretor musical pediu pra eu fazer ali uma semitonada, um negócio de semitom. Sabe? Uma coisa assim, que não é todo mundo que tem. Consegue. Principalmente assim, às vezes os atores, eles não estudam muita música, é mais assim... atuação e o básico de canto, mas não tem tanta vivência, né? Como eu já tinha cantado em coral, tudo, estudava música, era cantora, então ele pediu pra eu fazer, eu fiz, eu vi que o olho dele brilhou, assim, Pra quem já fez coral, isso aí não é nada. Daí eu falei assim, nossa, foi super fácil passar no teste, eu não fiz nada, quase, não fiz nada. E daí o diretor olhou pra mim e falou assim, você pode vir então já, mas daí você já vem pra ficar, então, porque eu não era de lá, né, de São Paulo. Eu falei, tá bom, que eu também decidi a minha vida assim. Falei, tá, que eu queria, né. E beleza. Então, nessa seleção dessa peça, eu já tava segura. E daí eu ocasionava várias inseguranças, porque ter uma pessoa segura não é bom, porque por que ela tá tão segura e tal. Mas eu não contava pra ninguém que eu já tava selecionada. Então. Mas então foi essa peça que me levou pra São Paulo. E... daí eu comecei a entrar no mundo da publicidade, comecei a fazer publicidade e tudo. Mas a música é a minha veia maior, né? É a tua praia. E daí eu comecei a... Eu tava tentando encontrar o que me ligou nessa história com o Guga, porque o diretor musical que me chamou, então foi ele. Aí o diretor... Mas ele te viu aí fazendo essa parte da... Não, eu fui lá.
Ah, Eu fui lá, eu fiz na frente dele. Daí o diretor da peça, eu tô entrando em vários, daqui a pouco acabou o tempo e eu tô falando. Mas assim, Depois a gente pede mais tempo. o diretor da peça, é que eu tô tentando, cada vez que eu olho pra cá eu perco. Tá, mas ó, o diretor da peça me convidou pra fazer umas fotos. Ele chamou algumas atrizes pra fazer foto. E ele tava com umas ideias lá e tal, daí tinha que entrar atrás de um violoncelo e fazer de conta que tava sem roupa atrás do violoncelo, não sei o quê. Aí eu, ok, né, ele fotografava homens e mulheres, falei, tá bom. Só que daí eu falei assim, só que eu vou postar isso aqui vai me trazer problema. Que daí já vamos chegar e já, você toca violoncelo? Já vai chegar, essa vai ser a... Pois dito e feito, postei, daí veio ela, você toca violoncelo? Eu, não. Não toco violoncelo. Ah, mas eu tenho a minha banda, vai ver minha banda e tal. Deu. Nossa. Nunca. Não vou ver nada. Não vou ver banda nenhuma. E daí, nisso, eu tinha passado num curta-metragem desses de banco de atores do Facebook, que era um TCC de uma escola de cinema. Fui fazer, conheci um amigo lá, ele me chamou pra sair naquele dia e eu fui nesse dia. E a gente foi num lugar aleatório, a gente caiu nesse lugar onde era o piá da banda do piá, tu acredita? Em São Paulo. Pô, em São Paulo. Daí quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não sabia, não olhei nem o lugar. Falei, gente, eu sabia que era na Barra Funda, mas peraí. Tu não é... Gente, eu olhei pro piá e falei, tu não é o piá que... A gente fala piá, né? Tu não é o piá que... Da banda lá do... Ah, sou eu, sim. Daí eu fiquei... Gente, tá, mas beleza, tá? Daí eu falei, que legal, eu tava só a família do piá, um louco, um bêbado lá e nós, né, no negócio. E daí começou a tocar, era tipo um grunge meio punk, ele cantava... Bem a cara de São Paulo. Nossa. Eu morei na Barra Funda. Ah, é? Bem a cara de São Paulo. Então ele não cantava no tom, ele cantava sem tom. E daí eu tava achando o máximo, né? Porque assim, eu aprendi a diferenciar estilos musicais depois que eu vim trabalhar como vendedora de CDs. No começo eu fiquei impressionada com uma cantora, a Cat Power, que cantava fora da... Ela desafinava, né? Mas era uma coisa bonita, assim. Uma desafinação bonita. Então eu aprendi a apreciar vários estilos de música, né? E a Nina Hagen? Pera, eu lembro desse nome... Mas ela era mais pro metal? O que é? É mais alemão, bem... Ela canta em inglês. Eu lembro desse nome. Bem como você tá falando. Ela fazia isso também? Ela faz Olha, então. Altos tons. Então, daí a Cat Power também fazia isso, a Sean Marshall, que eu fui no show dela aqui em Curitiba. Mas, então, voltando lá pra São Paulo, esse piá cantava tudo fora do tom, assim, e eu tava achando incrível. Falei, gente, que doideira, né? Daí eu fui no banheiro, quando eu saí do banheiro tinha parado o som. Daí eu falei... Nossa, por que parou esse som? Aí fui lá, daí o que aconteceu? Não, o vocalista parou a banda, porque não sei o que aconteceu ali, o baixista fez um negócio que ele não gostou, ele acabou o show. Aí depois eu fiquei sabendo o que aconteceu e tal, que o baixista realmente, acho que fez essas coisas de piá americano, sabe? O que americano gosta de fazer? Piá, filme besterol americano? Baixa as calças. Caramba. Não é um clichê? Não é um clichê. Ele foi lá e fez bunda lelê na cara da família do piá. Aí o piá era super roqueiro, mas não gostou. Não gostou, acabou o show, e daí eu fiquei lá assim, tipo, gente, mas como assim? Vocês têm que tocar, eu tava gostando, né? Daí nisso veio a tia desse piá. Me encontrou lá num canto do lugar, olhou pra mim e falou assim, eu sou produtora. Eu falei, que legal, sou cantora também. Sério que você é cantora? Me passa teu telefone, eu vou te ligar, gostei de você. Eu falei, gente, que mulher louca, não me viu nem cantando, gostou de mim, como assim? Né? Não, eu gostei de você, vou te colocar em trabalho, deu. Tá bom. Então tá bom. Daí um dia eu tava na esquina lá da casa do meu pai, que eu parava bem na esquina pra pegar opção de 2 ônibus. Então eu parava na esquina, se vinha de cá eu corria pra cá, se vinha de cá eu corria pra cá. Minha vida era super tranquila em São Paulo, só que não. E daí nisso essa mulher me ligou, essa produtora me ligou e eu tava na esquina esperando o ônibus. Daí ela, oi, tudo bom? Oi. Eu falei, gente,
que mulher louca, tá me ligando. Daí tá, não dei bola, porque eu falei assim, carente, quer conversar, só pode, né? Daqui a pouco ela me ligou, olha, eu consegui um trabalho pra você, é um back vocal de um cantor de reggae gaúcho. Os dois. Né? Cantor de reggae gaúcho. Então você vai lá, daí vai ser na Vila Madalena, no estúdio tal, lá e tal. Tá bom. Fui lá, daí até conheci uma outra guria que até hoje canta lá, que é cantora. Agora esqueci o nome dela, mas é uma cantora super boa também. Daí a gente fez lá o backing vocal. E aí essa produtora chegou pra mim e falou assim, então, esse estúdio aqui, ele é do Guga. Ele é do Guga Streuter. Você conhece? Eu não. Então, você... Ele ali do outro lado da rua... Eu apontando, ele olha... Eu fui atrás ali da do outro rua lado da rua... É que às vezes é tão real, né? Que a pessoa... tem o Centro Cultural Rio Verde, que é do Guga também. Então você vai lá e fala com ele, fala que você é cantora e que você canta jazz e que você... É isso, vai lá, deu... Nossa... Tá bom, tô fazendo nada mesmo, né? Tô aqui em São Paulo pra fazer isso mesmo. Fui lá. Bateu, vi uma pessoa, veio ver um homem, né? Entendeu? Eu falei assim, oi, tudo bom? Eu queria falar com o Guga. Ele olhou e falou, sou eu. E foi assim que eu conheci o Guga. E daí ele perguntou, né? Eu falei, não, é que a Sônia, a produtora, né, que eu chamo ela de madrinha, a Sônia pediu para eu vir aqui falar com você, que eu sou cantora, né, que eu canto jazz. Dele, você canta jazz? Daí a minha resposta foi a que deu a match. Eu falei, eu canto cool jazz. Não, ele falou, você gosta de jazz? Eu falei, eu gosto de cool jazz. Porque daí ele tinha essa banda de cool jazz e eu nem sabia, eu não sabia. Você falou porque você gosta mesmo. Eu falei porque eu gostava mesmo, porque eu era fã de Chet Baker. Agora, você não aproveitou isso ou você ainda está aproveitando? Porque isso aí não deixa de ser um certo boom. Eu ainda tô. Ele é um cara conhecido, entendeu? Eu ainda estou aproveitando, a gente tem coisa para lançar. Porque as coisas acontecem muito parecido com o que você está contando, entendeu? Na nossa área, né? Porque você vai ali, um cara desse, entendeu? Já te faz você... te verem ali, porque às vezes as pessoas ficam só no seu... sua bolha. A cena de Curitiba tem muito isso, né? Tem. É muito assim, parece que eu não saio dali. Rio, São Paulo, não. Isso que você está falando é normal. Como eu estou te contando a minha história, eu subi num palco, eu tenho um maluco, aí fui lá, daqui a pouco estou participando do show dele, dali fui fazer festa, aí os caras, porra, maneiro, aí já me chamaram para outro lugar e tal, aí você vai, entendeu? Quando eu vi, eu estava viajando pelo Brasil todo, um caminhão de som e luz, e não tinha som e luz fora Rio, São Paulo, para fazer grandes artistas, entendeu? Foi assim que eu vim parar aqui em vários outros lugares. Então, eu estou olhando a tua história. Às vezes, uma coisa dessa, entendeu? Você vai acabar na frente do Roberto Carlos. Então, mas olha, eu tô... Não, mas é assim que... tem gente que pensa que é loucura, né? As minhas coisas, mas é tudo... Eu falo assim, eu decido, gente. Porque 4 anos ainda ainda dá tempo. Girando. Porque, olha só, eu vi que você também faz jazz, música experimental, samba, pop internacional, entre tantos outros segmentos. Aí eu te pergunto, porque aí você é uma cantora eclética, mas escutando a tua história, dá para entender. Que você vai indo, né? Você gostou, você já vai, exatamente. A direção já vai. Eu sou um pouco assim. Então, eu às vezes até... E aí eu juntei com a Latitude, com a vestida de vento e o balão, lembra do balão? Eu estou juntando, esse balão ainda não saiu da minha cabeça. Não, e olha só, na música a desenhista fala de um balão. Olha só. Tanto que tem o desenho do balão, que agora, poxa... Mas tem tudo a ver. O desenho de um balão colorido com azul de céu. Então, é a música da Ana Larousse, que é uma música linda. Fantástico. 10 graus, latitude 25. Por que é música experimental? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei amiga de pessoas de São Paulo, do nicho da espiritualidade. Eu já vi assim numa praça, eu já estive em São Paulo, lá na Barra Funda. Porque a Barra Funda, não sei se você sabe, TV Cultura é ali na Barra Funda.
É. Na TV Cultura ali na Barra Funda. Eu sei que a Record, acho que é também. Não, inclusive tem um local, uma faculdade ali, onde rola muitos shows assim, ar livre, que o Bem Brasil, o programa faz lá, grava lá, entendeu? Que legal. Quando você for lá, procura, PUC que é ali muito também, legal. né? Então, exatamente na PUC ali. Então, o Vestido de Vento, para mim, me chamou curiosidade, porque parece que você está querendo lançar a voz dos curitibanos, dos compositores curitibanos. Isso me chamou a atenção. É a voz dos Você Curitibanos. faz questão de... Fiz questão. de Sabe por quê? Porque, É. assim, eu nessas minhas andanças, né? Que eu chamo, assim, nessa minha trajetória, eu sempre falo, eu tenho trajetória, eu tenho quilometragem. o que você me passou no show, você me passa, é isso que você está falando, entendeu? É como se você quisesse... É como se você tivesse uma bandeira, está dentro de você, ele balão. Agora, você falando balão, eu me toquei no balão. Mas você está sempre querendo, entendeu? Parece que você está querendo falar dos curitibanos, para os curitibanos, e dos curitibanos você viajar por causa Sim. desse vários segmentos, Sim. né, que você... É. E a tua história, a gente escutando a tua história, a gente está vendo que você... É que eu me considero eclética porque, assim, a música, ela é muito rica, né? Então, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul para estudar musicoterapia aqui em Curitiba, lá no Rio Grande eu já cantava no colégio, cantava no coral e ouvia rádio, né? Fita cassete, vinil das amigas e tudo. Daí, quando eu vim para cá, quando eu fui trabalhar, quando eu passei na frente de uma loja de CD de 3 andares, no shopping, eu precisava trabalhar. Então eu olhei e falei... É aqui? E eu peguei e levei um currículo. E quando eu levei o currículo, ele perguntou, você conhece Você conhece bastante música? Eu falei, sim. E eu tinha 17 anos. Então, na minha cabeça, eu achava que eu conhecia, né? E daí eu comecei a trabalhar lá. E daí eu me deparei com um universo musical imenso, né? Comecei a ouvir coisas e muitas coisas. Eu fiquei 8 anos vendendo CDs. que legal. Entre seguro-desemprego, férias e desemprego, fiquei 8 anos só vendendo CD. E daí eu comecei a conhecer os amigos, então era um universo à parte, sabe? E aí eu fui desenvolvendo o meu gosto. Eu tenho um gosto bem específico, uma pesquisa bem específica, de cantoras principalmente, e alguns cantores. Né? Se te convidasse para um projeto, só na imaginação do balão, ainda estou no balão, viu? Assim, que fugisse um pouco, porque eu estou vendo a tua trajetória, que tivesse uma outra coisa específica, assim. Como é que você se comportaria, assim? Porque eu estou vendo que você foi falar com ele assim... Eu estou vendo para tentar cantar Psychobilly. Não, não é cantar Psychobilly, é fazer backing vocal com o criador do Psycho Carnival. Não, só que eu não sei se eu vou conseguir, eu tava pensando em falar pra ele isso. Que hora que é difícil, olha, de coisas que eu digo que talvez eu não consiga, música cubana é uma coisa, assim, bem difícil, é uma coisa muito específica. O Guga trabalha. Eu conheço uma pessoa. O Guga trabalha com música cubana lá. Eu também conheço uma pessoa que trabalha exatamente com isso, que hoje em dia tá bem então, tá bem na moda. Tá super na moda, mas eu fui ouvir e falei, gente, isso aqui não é pra... Posso te dar um toque? Sim, pode. Modéstia à parte. Ó, eu acho que você... Quer dizer, eu vendo de fora, tá? Quando eu fui ver teu show. Você tem várias coisas que você precisa juntar, entendeu? Agora você acertou, exatamente isso. Você precisa juntar. Preciso, você, ai, que loucura. Por exemplo, se você quer chegar no Roberto Carlos, não, estou dizendo assim, não é o Roberto, às vezes você não chega no Roberto Carlos. Né? Mas você tem, por exemplo, você quer cantar uma música do Roberto Carlos, não sei se é a música dele ou cantar com ele. Com ele. Então... Música dele com ele. Eu acho assim, porque normalmente a vida da gente assim é legal, isso aí é a vida que você está tendo. Você tem muita história para contar. É muito vida. Mas tem uma hora que a gente tem que organizar. Mas aí é que tá, esses pedacinhos. É que não é assim, tão simples assim, né? Eu sei disso. De organizar. Eu estou vendo a tua história. Não é tão simples, porque se eu tivesse uma grana agora, eu organizava agora. Porque eu já sei tudo que eu preciso fazer.
Mas todo mundo é assim, sabia disso? Todo mundo precisa dessa grana aí. Mas olha, Né? mas eu acho que não é grana, não. Não, Eu mas acho é que você tá, assim. eu acho que você está. Diria o Timar, Porque né? tudo na vida são Não, mas eu encontros. faço sim. São Eu faço encontros. sim, só que daí Então, demora mais. entendeu? Não, eu sei. Não, a demora, a gente. Gateway é É, diferente. você vê, eu não estou falando de grana, eu estou falando Uhum. assim, que eu estou achando que você já fez muita coisa, Muito. entendeu? E porque assim, quando a gente faz muito projeto, a gente também vai desperdiçando algumas Sim. energias, Com entendeu? Ó, certeza. você está aqui falando com a gente, de você olha para ele, olha para mim, olha. É, Isso aí já tá, é. eu estou falando desse tipo de, Aham. como produtor e diretor, eu saco muito isso, entendeu? Uhum. Então assim, isso é um toque de um cara que está. Organize as coisas. Não, e direcione também, entendeu? Porque a gente precisa dessa direção para poder você canalizar, entendeu? Eu tô nesse momento. Isso que eu estou achando. Aí É, por exemplo, eu tenho outra. nesse momento. Por que o EP Vestida de Vento será lançado exclusivamente em digital, em formato digital? Que ele foi lançado? É. Porque para lançar em produto físico precisa de verba. Precisa Então de você verba. você já falou antes do dinheiro que. É. Você sente você- saudades de trabalhar com discos? Sinto. Eu tenho um amigo meu que tem uma loja de vinil ali do lado da 24 horas, ali naquela galeria do lado ali. E eu vou lá e meu primeiro colega de trabalho ainda trabalha lá. Ah, que legal. Eles eram uns enciclopédias, assim, quando ainda não existia Google, nada. Não, ó, olhando a tua história, olhando o show, vendo você cantar, entendeu? Eu fiquei fascinado por tudo. Inclusive por essa, entendeu? Que eu estou dizendo que precisa organizar, entendeu? É que é legal o que você já fez, entendeu? Agora você já tem entendeu? Um mercado da tua procura, que a gente tem que procurar mesmo, entendeu? Eu só acho assim que tá, porque você tem tudo a ver, Uhum. entendeu? Mas Tem tudo a essa ver. organização, ela não é por falta de vontade, né? Na verdade, se você for observar tudo isso, em alguns momentos ali você vai perceber que, assim, antes de organizar, a gente precisa se manter vivo. Não, mas isso, então, mas isso eu estou dizendo, isso tudo Né? que você fez é legal, isso é a vida. Aham, Entendeu? e daí Se você não tiver isso, você não consegue eu tô organizar. nesse. Porque tem gente que são organizada, mas Que ela não tem, viveu. não tem Ela não tem experiência, ela não pode fazer. Exato. Tudo que você fez está perfeito. Eu só estou dizendo assim, você tem que escolher aquele momento. Já está escolhido já. Tá? Tá É escolhido legal. faz 5 anos já que está escolhido. Faz tempo já que está escolhido. Só que para conseguir. E o que significa? Você já pensou em escrever um livro? Já. Já. Mas o que significa para você a cena musical independente de Curitiba? Porque quando você diz independente, né? Você falando ali, é isso que eu... Significa, para mim, significa abraço. Eu senti isso. Significa que foi um lugar que me acolheu. Claro, dentro das diferenças, né? Porque quando eu comecei a cantar na banda Cupuaçu Siriguelas, era uma banda da faculdade. Era uma banda. E quando eu comecei a cantar na Luxocele, era uma banda de nativos da cidade. A Luxocele, a Cupuaçu e Siriguelas tinha pessoas de fora, mas a base era paranaense de fora, mas era uma coisa que tinha uma baiana, eu do Rio Grande do Sul, a Andresa aqui do Paraná e o Rodrigo de Guarapuava, que também era Paraná, o outro piá de Guarapuava. Era uma banda da faculdade. Ali eram meus amigos também. Mas quando eu comecei a cantar na Luxocele, era uma banda que eu conhecia as pessoas fora da faculdade. Eu já conheci pessoas nas lojas que eu trabalhei, da loja que eu trabalhei de CD. Então já era como se fosse assim, curitibanos mesmo. A tua história do show. Né? Então aqui eram já os curitibanos. E a faculdade era uma coisa mais assim, da faculdade, tudo. E porque quando eu fazia faculdade e morava com as pessoas que também faziam,
eu era a única pessoa que trabalhava, ou que precisava trabalhar. Então, os meus colegas, eles se dedicavam integralmente à faculdade. E eu não, eu precisava, enquanto todo mundo ia ficar para comemoração, ia ficar para fazer não sei o quê, ia ficar para não sei o quê, era o momento que eu saía e ia trabalhar. Então, essa saída, ela me desviou, né? Me desviou para fora e me colocou em contato com Curitiba, com as pessoas que eram daqui e com a música que era feita desses lugares desconhecidos dentro da cidade de Curitiba, que eram mais inacessíveis. Então era esse movimento independente, que não tinha verba, que eles cantavam, a gente fazia tudo de graça, os convidados eram os amigos mesmo, tinha exposição de artes plásticas, um monte de coisa, até gastronomia e tudo, mas era uma coisa super organizada desse movimento independente, sabe? E eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, assim, e me sentir parte isso é disso legal, foi isso é legal. muito bom. Agora você já tem um novo Eu choro, projeto. se deixar eu choro. Eu Você já tem percebi. saudades de tocar com alguém? De tocar com alguém? De tocar com alguém. Eu tenho saudade do coral municipal. Eu te vi lá no coral, entendeu? Eu imaginei isso aí. Eu tenho, porque o meu maestro, eu era tipo uma das preferidas do maestro. Então eu tive muita sorte também. Você está no recomeço, por exemplo, se alguém te oferecer um caminho, ó, um novo show, um novo projeto, você está aberto para isso ou esse teu show que você está fazendo? Olha, se te mostrarem uma coisa legal, assim, ó, uma coisa... Depende. Nós vamos fazer... Não, então, isso depende do que eu quero saber. Porque assim, antigamente, antes, eu aceitava fazer... Por isso que eu tenho essa experiência, né? Eu aceitava fazer vários tipos de parceria, cantar tudo. Difícil dizer uma oportunidade que eu não fui ver qual era. Teve em São Paulo, acho que uma ocasião que eu falei, não vou. Mas o resto, todas as ocasiões eu fui ver. Então, eu sempre falo assim, esse rock independente que eu falo, é música estranha de amigo. Então, assim, cantei música, eu sempre falava, eu cantei muita música estranha de amigo e tudo. E essas que eu escolhi para fazer o show, que também era limitado, tinha que escolher um número limitado e para gravar, foram as que eu mais gostei, mas assim, demorei para escolher mesmo. Daí, se tiver coisas novas, eu já neguei. Foram surgindo coisas novas ou parcerias novas que eu tô num momento que eu já não posso desviar muito, né? E quero focar mais O que você diz não coisas. posso desviar muito? Desviar da onde? Tipo, desviado, assim, eu tenho abertura para cantar em banda, eu penso também em montar uma banda minha, por exemplo. Mas é que agora eu quero ter a minha veia, porque antes eu me adaptava muito. Eu me adaptava na Luxocele, na Composto Siriguelas, no Cairo. Tudo foi bagagem, trago coisas de todas essas coisas. Mas eu que quero mandar, entre aspas, agora. Então, por isso que eu fiquei fazendo gigs, 1 ano e meio. Sobrevivi de música 1 ano e meio. Agora eu ia te perguntar também. Agora eu já não estou mais sobrevivendo. Já não estou mais sobrevivendo. Vamos ver como é que vai ser, eu estou nessa correria. FINS, que eu participei no Festival Internacional da Música do Sul, no FINS, que foi criado, que é apresentado pela Estrela Leminski e o Theo Ruiz, que são pessoas muito conhecidas e que fazem um trabalho muito legal aqui na cidade, né, artístico, que englobam muitas pessoas e tudo. Eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço. Eles me convidaram, eu fiquei muito feliz de participar também desse FINS, então eu fui lá. Eu acho você ótima, entendeu? Eu acho você, em termos de Curitiba, você tem tudo, entendeu? Para ter um espaço aqui, pela tua história, pelas coisas. Eu vi você lá no show. Eu acho que você deve pensar... Eu homenageei, inclusive, o Gerson Bientinês, que é o nosso Tom Jobim curitibano, que já faleceu, que era meu amigo também. Eu cantava com ele às vezes. Então eu acho legal, entendeu? Esse espaço é para isso, tá? Porque
eu falo muito em liberdade, a gente tem que ter essa liberdade. Inclusive a música, o teatro é para isso, né? A música, o teatro, os livros, as coisas é para a gente, entendeu? Conseguir fazer com que as pessoas melhores a reação delas, os poderosos. Porque o poder não é só dinheiro, né? Então, eu acho legal você continuar, não se... Agora a gente tem que se equilibrar, respirar fundo, entendeu? E organizar tudo isso aí, eu digo para você, entendeu? Porque eu acho que a hora que você... Porque assim, a vida ela tem várias portas, né? Que a gente tem que saber qual é aquela porta que a gente precisa abrir. Eu sempre falo, eu faço a alusão daquela Olimpíada do Faustão que tinha... Sabe aquela que tinha aquela pedra flutuante que o pessoal ia, daí tinha uma pedra que tinha que ir escolhendo o caminho certo, assim, né? Tinha uns programas antigamente, botava as portas. Tinha da porta também. A da porta também. Tinha a porta da esperança. Às vezes o cara abria, não era a porta. Era, entendeu? Mas é porque... A porta número 2! Se a gente, sempre que você for fazer algumas coisas, sempre procura, entender o teu intermediário. Porque assim, como é bar, coisa menor, a gente acaba que faz você mesmo, né? E aí, outras coisas, intermediário. Mas como eu tô... Agora que eu fiz peguei essa velocidade, digamos, eu peguei essa subidinha, essa subida. Pegou um vento. Peguei um vento, Agora que eu entrei no balão ali, né? Na corrente de ar. Na corrente de ar, que eu... Esse balão na tua vida é sensacional. Isso aí, pega esse balão... Toda vez que você se sentir assim, volta no balão. Entendeu? Muitas vezes a gente tem que voltar. Entendeu? Voltar, dar uma recuada. Por exemplo, agora, isso aí, quando eu digo intermediário, não é um cara, não é um empresário. Fala, né? Às vezes pode ser um amigo teu. É isso que eu disse. Organizar é você saber, entendeu? Porque tudo na vida, entendeu? Como eu trabalho com isso, um palco, a luz, uma coisa, eu sei como é difícil você juntar as pessoas, como dá briga toda hora. Principalmente quando a gente está começando, não dá tanto, mas quando a coisa começa a dar retorno financeiro, ter, entendeu, prestígio, tal, aí as coisas começam a aparecer. Eu acho que você está num momento legal, porque eu vi do teu show é um barato, entendeu? Agora, não esqueça disso, os pedacinhos. Então, eu fui justamente no Fins para vender 2 tipos de shows. O autoral curitibano, e o de jazz, que é o que eu faço as gigs, né? Pop e tudo mais. Aproveitando para a gente fechar, 10 graus, latitude, você 25 graus sul. Agora, olha só, o que você gostaria de dizer para a gente fechar com chave de ouro? Não esqueçam que nós estamos no Facebook, Instagram, no YouTube e agora no Spotify. Essa entrevista ela sai todas as nossas entrevistas. A última quinta-feira do mês sai entrevista no YouTube e no Spotify. Mas antes, uma semana antes, a gente começa a divulgar, entendeu? As entrevistas. Por exemplo, depois dessa showman, que se chama Graziella Piazon, vem outras pessoas. Entendeu? Não, ela falou o negócio dos instrumentistas homem, aí eu estou dizendo. Mas isso, e eu acho assim, entendeu? Nós estamos aqui para abrir as portas, né? As nossas portas, as portas das pessoas que vêm aqui ser entrevistadas. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, é um debate. Por exemplo, agora eu gostaria que você fechasse uma palavra, o que você gostasse de dizer. Além de me acompanhem no Instagram, Graziella Piazon, @Graziella Piazon, Graziella com S, Graziella com S, Piazon com 2 S's. Mas se você escrever Grazi Piazon também dá, Grazi com S. Piazon com 2 S, diferente de Luiz com Z, né? Tem a Grazi com S. Mas eu tô no Spotify, no YouTube. Se inscreva no YouTube, comente os vídeos, diga o que você achou desse trabalho. Desse trabalho Vestida de Vento, que tá lindo. Vejam os clipes. Sou suspeita, mas os clipes estão cinematográficos, feitos pelo Jack Stica, meu amigo. Eu gosto de convidar amigos para trabalhar, então... legal. Os compositores que eu apresentei no show são amigos também. Os vídeos do show ainda estão em fase de edição, porque estamos com essa parte da produção um pouco dependendo de mim. Mas já foram filmados, agora só falta editar. E em breve teremos esses vídeos também. Mas vejam os videoclipes, escutem as músicas no Spotify. E se inscrevam no meu YouTube, curtam e comentem.
É isso aí, gente. Tamo junto, Compartilha. vamos junto, entendeu? Não sei se você, ó, eu sempre recomendo às pessoas, tá, olharem em 4 direções durante a vida. Em frente, para saber para onde vão, para trás, para saber de onde vieram, tá? Para baixo, para não pisar em ninguém, e para os lados, para saber quem que nos acompanhou durante as dificuldades. Uau, Nossa, liberdade! é exatamente isso, é exatamente Dentro da tua isso. história, tá perfeito. É sobre isso, é sobre isso. O meu sonho é poder um dia ajudar todas as Você pessoas vê? que me auxiliarem de Você alguma forma vê que tiveram que comigo. a gente chegou aqui tenso e abrimos o universo. Os braços, um abraço, entendeu? E você abrindo os braços, você conquista o país. E a gente precisa do nosso Brasil, abrir para o Brasil, viajar, sabe? Fazendo Sim. arte. Arte e cultura. Isso aí. É isso aí. Valeu! Um beijo, gente. Abraço.